Pois é, vamos também ao bom dia do professor Osmar Moreira, né? Ele que é da UNEB Campus 2, coordenador do programa de pós-graduação pós-crítica, né? Que está completando 15 anos. E o convite foi feito nesse sentido da gente também trazer informações do meio acadêmico dessa importante universidade que nós temos aqui e que precisamos valorizar, desde lá a Faculdade de Formação de Professores de Alagoinhas até se transformar num campus da UNEB. São muitos professores formados em Alagoinhas, na região, e eu sempre ressalto a importância da UNEB na minha vida, né, Osmar, como pessoa, não só com aquele conhecimento que a gente leva para a sala de aula, o conhecimento curricular. A UNEB transformou a minha vida em termos de pensamento, né, de visão de mundo, e eu agradeço muito a inúmeros professores, colegas também, porque é uma interação que nos faz pensar e mudar o olhar. E o pós-crítica veio aí para agregar, e nesses 15 anos, qual é o resultado que vocês já observam que tem para a educação do nosso país, né? Porque eu preciso que você conte detalhes, né, de como tudo isso se iniciou, essa ideia original e o alcance que já tem o pós-crítica aqui em Alagoinhas. Bom dia, Osmar Moreira. Tá verde aí? Bom dia. Ok, tá ok. Bom dia, Cláudio, bom dia, Zé Aparecido, Edil, né? E também ali o nosso Juscelino Alves, não é isso? Juscelino, mas o nome social dele é Vamp. O Vamp, isso aí, Vamp. Então, bom dia para todo mundo, bom dia aos ouvintes, né? Dessa conceituada, né? O conceituado equipamento de comunicação aqui da cidade, né? Bom, então... falar um pouco do programa de crítica cultural, né? Um programa que fez 15 anos, ele foi instituído no dia 19 de agosto de 2009, né? Depois de 5 anos, 2004, de luta intensa, e creio que você tenha participado dela também, né? Porque os estudantes de história, de letras e das outras áreas também nos ajudaram muito a, digamos assim, a construir as condições para se ter um programa de pós-graduação em estrito sensu. Vocês sabem que no Brasil a criação de programas com mestrado e doutorado não é tão intensa, não era muito intensa na época, né? Na verdade, você quisesse fazer mestrado, quisesse fazer doutorado, você tinha que ir para a UFBA, né? Com concorrência muito elevada. E na UNEB eu terminei minha tese em 2001, defendi em 2001, e já havia 10 anos que trabalhava em Alagoinhas, me concentrando mais na minha formação. Entrei muito jovem, não tinha mestrado, então passei os meus 10 anos me preparando, né? Fiz mestrado, fiz doutorado, defendi a tese em 2001, e a partir daí a UFBA, inclusive, onde eu defendi a minha tese, me convidou para participar do programa deles, mas eu disse, não, eu vou reinventar a UNEB, né? Através da pesquisa. A UNEB naquele período tinha quase 2.000 professores e tinha apenas 54 doutores, para você ter ideia, né? E você não pode criar programa de pós-graduação em estrito sensu sem corpo docente com doutorado, né? Então eu me coloquei à disposição da Pró-Reitoria da UNEB para organizar os poucos doutores que tínhamos na área e os mais de 100 que faziam doutorado, né? Para organizarmos a possibilidade de um programa em estrito sensu. Então, uma frente que eu decidi depois da minha tese foi reunir os professores da UNEB com potencial para criar programas de estrito sensu, criar a iniciação científica em Alagoinhas. Você se lembra das agitações lá no NUP, no NUS, né? E basicamente nesses 2 pontos. E fazer realmente, criar um grupo de pesquisa para daí ir agitando. Então foram 3 frentes, e a partir daí, dessas lutas, que eu posso dizer que começou
antes, em 2002, quando eu me coloquei para organizar esse pessoal. Então, daí até a criação foram 7 anos. E uma palavra que vocês devem levar em conta aqui, e o povo de uma forma geral, é que a simetria envolvendo o sul, sudeste, norte, nordeste, ela é muito grande no Brasil. Para vocês terem ideia, a média do Brasil de formação de doutores é de 8 por cada 100 mil, que é muito baixa. Em Portugal é 21. O Brasil queria estar próximo da Coreia, lá no início, na virada do milênio, né? Mas até hoje o Brasil ainda, apesar de todo investimento, ele ainda não passou de 8. Mas as assimetrias continuam, porque em São Carlos, que é ali perto de São Paulo, perto da cidade de São Paulo, com muitos programas, você tem quase 300 doutores por 100 mil. Na região de Canudos, onde a gente tem uma turma de doutorado, a gente criou uma turma lá, a gente fez, digamos, um levantamento, eram 3 doutores por 700 mil, né? Claro, a gente pode dizer, mas doutor para quê? Eu acho que o doutor, ele comprometido com a vida cultural e científica de uma cidade é muito relevante. Se a gente considerar, por exemplo, um Paulo Neiva lá em Canudos, né, que tem 35 anos que trabalha lá e que organizou tudo aquilo. Aqui em Alagoinhas, eu, embora seja de Salvador, morava em Salvador, agora, quer dizer, há muito tempo, desde 2002, que eu me concentro na cidade, certo? Então, eu quero dizer que formar mestres e doutores é uma coisa decisiva, que é uma coisa fundamental. Por exemplo, o programa fez 15 anos, né? Nós já formamos em torno de 320 mestres a partir de 2011, né? Esses mestres, esses 300 mestres, eles estão distribuídos nas principais colégios e escolas, não só do território 18, como de toda a Bahia e do Brasil. Muitos já fizeram doutorado, entraram para a universidade, várias universidades estão desenvolvendo pesquisas, ajudando a qualificar também a formação de estudantes do ensino médio, por aí vai, certo? Então, a pós-graduação, em estrito senso, ela é fundamental porque ela é um espaço da formulação de um problema. Cada professor, cada estudante que entra com seu projeto de pesquisa, aquele projeto de pesquisa, sendo de doutorado, ele tem 4 anos para gerar produtos bibliográficos e técnicos, livros, capítulos de livros, artigos, eventos, minicursos, consultorias, né, envolvendo secretarias de cultura, educação, etc., né? Ou seja, cada projeto produzindo, tendo esse potencial para produzir isso. Então você imagine, 320 mestres até agora formados, já formamos 4 doutores, porque nosso turno de doutorado é recente, começou em 2020. Então, a repercussão é extraordinária, certo? Sem falar também no impacto de bolsas. Hoje o programa tem 65 bolsas de pesquisa para doutorandos, para mestrandos. Isso é de um impacto incrível para ajudar os estudantes a se mobilizarem, a irem, ter, digamos assim, inserção nacional, inserção internacional, certo? Então, eu acho que é uma primeira imagem para a gente começar, né? A história foi, digamos, difícil, dadas as dificuldades institucionais, né? Recursos, infraestrutura, mas logo que começamos, em 2009 e 2010, a gente já fez a parceria, que se chama Procad, né? Do programa nosso Nota 3 com o programa Nota 7 da UFMG, por exemplo, com um programa incrível de estudos literários. Isso garantiu durante 4 anos, né? A gente formou, foram 7 pós-doc, estudantes de graduação de letras, mestrados que passavam 1 mês, 2 meses lá, eles que vinham para cá, certo? Então isso foi tornando o programa mais, digamos, mais inserido nacionalmente. Ganhamos edital FINEP, um edital de concorrência muito disputado nacionalmente. A gente conseguiu recursos para criar uma infraestrutura, os laboratórios que temos hoje, né, de comunicação,
audiovisual, uma rádio web, né? Um laboratório de edição para produção de livros e revistas, um centro de documentação, né? Que nós intitulamos Iracigama, em homenagem à nossa educadora. Esse centro de documentação, ele está muito bem equipado. Recentemente a gente está com uma parceria para trabalhar com documentos e papel junto com a Câmara de Vereadores, né? Então, a partir do dia 3 de setembro, a gente começa a higienizar, fotodigitalizar, restaurar documentos antigos, né? Jornais, etc. Vai ser uma grande contribuição para a cidade, para a ciência brasileira, porque a gente vai higienizar, limpar material, devolver para eles ampliarem o centro de memórias que há na Câmara e também passar a parte também fotodigitalizada. A gente tem equipamentos robustos e a outra parte, a parte fotodigitalizada fica com a gente, né? Também, sim, uma cópia, para que a gente possa colocar em sistemas e tornar visível, digamos, uma imagem da sociedade alagoinense para o mundo, né? Dada a importância de um programa de pós-graduação e as suas conexões, né, regionais, nacionais, internacionais, certo? Eu acho que um ponto relevante dentro do escopo da sua, digamos, da minha resposta em relação à sua pergunta, que é uma pergunta ampla, né, bem abrangente. Além disso, eu acho que vale a pena falar. Eu toquei aqui no centro de documentação, mas eu posso falar também do laboratório de edição de textos. Nós temos, que pra gente é um dos laboratórios mais desenvolvidos, né? A Fábrica de Letras, a produção é basicamente que a gente faz seminários com hoje a gente tem 223 estudantes. Sim. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, certo? E eles, a produção regular, semestralmente, nós temos seminários, interlinhas, que gera caderno de resumo e gera artigo para anais, do próprio Fábrica de Letras, as dissertações, as teses, livros, as coleções. A gente tem uma parceria com o Mercado de Letras de Campinas. Aqui mesmo esse livro, Folhas Venenosas do Discurso, um diálogo entre Oswald de Andrade e João Baldi, minha autoria, saiu por lá. Nesse quadriênio 2021 a 2024, nós teremos publicado 20 livros, resultados de pesquisa dos professores. Sim. E em alguns momentos até parceria com alguns estudantes, né? Ou então colegas do mundo todo que produz coletâneas ou mesmo livros autorais individuais teóricos relevantes para desenvolver o programa em termos epistemológicos, né? E aí nesse ponto eu queria dizer por que um programa como esse pode ter pertinência. Talvez seja a mesma linha de raciocínio. Como é que os mestrados, os mestrandos e os doutores que são formados, eles atuam de modo a alcançar a população, o público que nos ouve, que é vasto, né? Das pessoas que têm menos letramento, né? Do jovem que está ali na educação básica, porque até um certo tempo, como você bem falou lá no início, né? O mestrado e o doutorado eram algo inalcançável para muitas pessoas, né? Nós tivemos aí, sei lá, até o início dos anos 2000, uma corrida às pós-graduações, às especializações, aos MBAs, né? E o cenário foi mudando e essas oportunidades de mestrado e doutorado foram se ampliando, né? Mas o que é que muda na vida do cidadão comum, uma localidade onde tem mestres e doutores? Ótimo. Essa pergunta, ela vem a calhar em relação ao que eu iria desenvolver. Sim. Que é, por exemplo, o que um programa de crítica cultural tem a ver com a voz do povo, né? Sim. Boa, então, boa. Eu ia falar disso. O objeto do programa,
Crítica cultural é na área de linguística e literatura. Crítica cultural, como uma área de concentração, como foco de estudos, poderia ser em qualquer uma das 51 áreas do Brasil, da ciência brasileira. Poderia ser em teologia, poderia ser em matemática, biologia, comunicação, filosofia, portanto, mas é em letras. Se é em letras, o objeto qual é? Língua, literatura e suas relações intersemióticas. E por que língua e literatura tem a ver com a voz do povo? Primeiro, porque a gente problematiza a noção de língua que é colocada pelo sistema linguístico tradicional. Por exemplo, você vai para a escola e tem que aprender a norma culta. Sim. Então, quem não domina a norma culta não passa na prova. Quem não domina norma culta não se exprime na sala de aula, porque está falando errado. Vai aprender língua portuguesa para se expressar. Então a gente começa pegando a expressão marginada, a expressão que está fora do controle, essa expressão que atravessa a vida e a cidadania brasileira, queiramos ou não, certo? E a literatura, num país em que mais de quase 30 milhões não sabem ler, a gente não pode pretender que a literatura dos grandes autores cheguem a essas pessoas, mas essas pessoas nos interessavam e nos interessam enormemente, sem falar aquelas que mesmo sabendo ler, efetivamente não sabem ler, Sim. né? Então a gente resolveu a gente pegar o texto lido porque não sabe ler, certo? É um paradoxo, a gente começa por aí. Pô, você não sabe ler, mas sabe fabular, sabe imaginar, sabe contar história, sabe fantasiar. Quando vocês falavam aqui do Dia da Criança, as pessoas, os seres humanos, a força delas está na sua potência de fantasiar, de imaginar, de jogar, de brincar, de virar o mundo de perna cabeça. Quer dizer, isso no ponto de vista da fabulação. Então isso sempre nos interessou no crítico cultural, ou seja, elegemos um objeto marginal à ciência brasileira para fazer ciência. Então, e com isso a gente tem que mudar tudo em termos de método, em termos de teoria. Por exemplo, podemos ouvir o contador de história e dali não apenas registrar a história contada, mas de recolher daquela história a possibilidade de se pensar o mundo a partir dali. A teoria da história, do cotidiano, emerge, digamos, de uma contação de história. Sim. Certo? Então, a virada epistemológica e do objeto. Então, eu diria que por isso o programa, ele hoje, sem falar nesse objeto que contempla, porque as dissertações, as teses, resultam sempre tem sempre esse foco. Vocês podem visitar o site do programa, lá elas estão disponíveis, digamos, de domínio público, para que vocês possam baixar, possam ler, possam fazer fóruns, debates, etc. Políticas públicas, muitas estão sendo organizadas a partir desses resultados, né? Dessas dissertações. Sem falar, claro, até a formação, até chegar a esse produto, tem minicursos, tem os fóruns que a gente organiza, tem os laboratórios, as rádios, as comunicações. Por exemplo, a gente tem um cinema lá que é uma infraestrutura do programa. Toda semana tem 2, 3 escolas com 3, 4 ônibus de estudantes de ensino médio. Recentemente, essa semana, estiveram lá 150 estudantes do Colégio Modelo. Então eles vão, assistem o filme, debatem o filme. Eu, por exemplo, agora selecionei 8 estudantes de iniciação júnior, 3 do CETEP, 2 do Modelo, 3 do São Francisco, que vão ser meus orientandos a partir do dia 2 de setembro até final de agosto do próximo ano, ganhando bolsa de estudos, pesquisando memória de Lagoinhas, certo? E envolvidos com laboratórios sempre de documentação, que eles vão higienizar documentos, vão fotodigitalizar, cada um tem um tema. Como é que a história de Canudos aparece em certos documentos de Alagoinhas? Como é que está o sistema educacional de Alagoinhas a partir dos jornais e dos elementos da própria Câmara? Como é que a Câmara tem decidido sobre certas coisas? Quer dizer, os estudantes do ensino médio,
na universidade já, certo? Então eu acho que isso, de um ponto de vista de um programa estrito sensu, é de impacto, né? Para qualquer sociedade. Osmar, eu tô lembrando aqui, viu, a Dilma e Aparecido. Eu participei de um seminário sobre os 30 anos do Cabeças Cortadas, do Glauber Rocha. E junto com meu colega e amigo Roberto Chirami e o professor Osmar orientando ali tudo, assistimos uma série de filmes, era um momento muito bacana de debate. E Osmar, eu tenho uma lembrança de uma coisa que talvez seja pitoresco, né? Talvez seja, não sei se pouco relevante, mas eu lembro bem de uma fala sua. Você disse que eu estava com meu avô e a gente estava olhando para o céu. E ele disse algo, o seu avô, né? Você falando que o seu avô disse: meu filho, a gente olhando lá para cima, né? E aí falou lá a ideia dele que ele tinha das estrelas, de Deus. E você disse: não, vô, mas a gente pode estar olhando para baixo. E aí fez uma inversão, né? E foi falar um pouco sobre gravidade e tudo mais. Mas o que você demonstrou ali é que é possível alguém que está na academia dialogar com alguém que teve uma formação, né, formal menor, ou talvez nem tenha tido, não sei se foi o caso do seu avô, e todos vão aprendendo com todos. Isso me marcou muito, Osmar. Pois é, então essa porque por esse objeto que a gente elege como um foco, e aí está distribuído em linhas e grupos de pesquisa, certo? Como condição para esse diálogo com o povo, porque é um compromisso do corpo docente do programa, um compromisso da universidade. Na nossa universidade, ela é muito inclusiva, né? Porque, Cláudio e queridos aqui, e o público, né? O Brasil é um país complexo, difícil, né? Marcado por uma história de barbáries, né? A gente precisa considerar isso, porque a gente levar que indígenas, negros, escravizados, indígenas, né, que foram, digamos, despejados de suas línguas, de sua cultura, de seus territórios, né, do próprio ser indígena, né? Então, toda e qualquer ciência comprometida com a causa do povo precisa retomar essas questões. Sim. E não ser uma ciência pela ciência, não ser uma ciência que não tem nenhum compromisso com a humanidade. Basta a gente pensar no cientificismo do século XIX, como eles diziam, as suas conclusões eram de que negros e indígenas eram seres inferiores pela medida do crânio, por isso e aquilo. Quer dizer, é um tipo de ciência que mais investiu na barbárie do que na emancipação, né? E você sabe que o povo brasileiro, qualquer povo de qualquer fase da humanidade, principalmente sobre a égide do capitalismo dos últimos 500 anos, sobretudo com as ocupações que o Ocidente vai fazer por todo o mundo, África, América, Ásia, quem produz a riqueza, sempre, cada vez mais, a gente tem tomado consciência. A riqueza ela é produzida por quem trabalha, quem investe sua força de trabalho e pela natureza, né? Então, eu acho que a nossa ciência ela investe na emancipação, na distribuição da riqueza material e simbólica, ou seja, fazer uma mediação nesse sentido. E a gente tem que começar problematizando a ciência da dominação, a ciência, por exemplo, que apoia os aparatos, né, de poder de toda ordem. Então é uma tensão permanente. Aqui, como vocês faz a escuta popular e sabe das tensões, dos conflitos, né, de toda ordem, a ciência não pode nunca ser neutra. A neutralidade objetiva da ciência de uma certa, porque a gente não deve misturar as coisas, mas como nós somos da área de humanidades, os nossos laboratórios, eles não visam como os laboratórios de física e de química, combinar elementos, aumentar a velocidade de partículas. A gente trabalha com o nevoeiro, a gente trabalha com o embaçado, a gente trabalha com
com os simulacros de toda ordem, as falsificações, as fake news. Quer dizer, então, esse aqui é o objeto, essa aqui é a matéria da nossa pesquisa, descrever realidades, encontrar foco e lançar luz para o fim do túnel. A língua, suas expressões, o imaginário. Isso, exatamente. Porque, veja bem, toda e qualquer pessoa, essa é uma constatação muito importante no programa, nasce com uma potência de ter uma língua, de poder dispor dela. Mas essa língua, ela pode ser sempre silenciada, esvaziada, e você nunca poder utilizá-la a seu favor, a favor da sua, digamos assim, emancipação, a favor de sua entrada na história para transformar o mundo, porque há impeditivo de toda ordem. Por isso a língua é importante. E a língua é a nossa forma. A língua é necessariamente fonológica. Ela pode ser gestual, ela pode ser pictórica, ela pode ser de qualquer maneira. Quer dizer, por isso o objeto língua é importante, por isso o objeto fabulação é importante para você imaginar para além do que está posto, né? Para além daquilo que a realidade coloca, certo? Então, é nessa pegada. Bom dia, professor. Bom dia, Manuel. meu querido O professor Osmar Moreira. Apesar do entusiasmo, né, do senhor com a evolução das pós-graduações, né, oferecida pelo campus, pela UNEB, esse auxílio que permanência que a UNEB oferece aos estudantes é satisfatório, ou o senhor acha que ainda precisava melhorar para que os estudantes, né, tivesse mais oportunidade de fazer pós, de fazer, né, doutorado e ter uma ampla, né, um amplo conhecimento dentro das suas pós-graduações? Boa pergunta. E é importante que se diga que isso aí é de universidade pública, né? A universidade pública responde apenas por 20% das matrículas do ensino superior, porque 80% está dominado por faculdades privadas, certo? Muitas delas não têm bolsa, não tem absolutamente nada. Então, mas a universidade pública, eu acho que ela, na UNEB, e em particular as demais, elas têm, assim, pensando de uma forma mais como o povo merece, eu acho que são migalhas ainda, certo? As bolsas são muito precárias, as condições de moradia são subhumanas, você não tem restaurantes universitários adequados, porque, por exemplo, a gente compara com outros países, por exemplo, na China, a China que investe 10% do seu PIB, né, que são trilhões em educação, o estudante mora na universidade, né? 2 por apartamento. Aí você aqui na UNEB a gente vê que são amontoados dentro de um quarto, né? Ou seja, com toda a vontade, boa vontade, entendeu? Quer dizer, não faltam, como eu disse, são migalhas, boas migalhas, digamos assim, mas ela é insuficiente para o país se desenvolver, né? Porque eu acho que o Brasil ele não tem uma soberania, por exemplo, em termos de ciência. A gente precisa de uma soberania científica, digital, uma soberania para a gente ter banda larga em todas as escolas, a gente não tem. Tratar os nossos dados, a gente deixa todos os nossos dados na mão da Google. Quer dizer, a nossa inteligência está na mão de outros aparatos. Quer dizer, como é que a sociedade e um país pode ser um país livre, digamos assim, capaz de realmente ter um povo emancipado, se não tem autonomia para investir numa ciência que explore as riquezas com autonomia, que invista? Então, eu diria, a gente tem essa sociedade ideal que a gente imagina como seria uma ciência em um país que investisse na emancipação do seu povo, e o que temos que é possível, mesmo esse que é possível, que se faz agora, é precário, mas é decisivo, né? Bolsa Mais Futuro, bolsa isso, bolsa aquilo, ajuda os estudantes que vêm de suas realidades meio, né, em condições absolutamente precárias. Vocês conhecem, entrevistaram estudantes, sabem como que é a dificuldade que todos enfrentam. É na universidade que, apesar de ser migalhas, é que eles ganham robustez e vão para o mundo, enfrentam, e enfim, esse é o Brasil que temos, né? Então, apesar dos avanços que tem, que o senhor mesmo no início da sua fala mencionou,
que teve um avanço nas pós-graduações, que antes era muito mais, né, não acessível aos estudantes. O senhor ainda acha que há muito que melhorar? É claro, é preciso, porque veja, o país nunca tem uma coisa efetiva ali, duradoura. Entra um governo, derruba tudo que o outro faz, entra o outro, quer dizer, existe. O país, na verdade, a sua elite econômica, ela não tem um projeto de país, né? Precisa reconhecer isso. O Brasil, a sua elite, os mais ricos, usa o país para ganhar comissão. Quer dizer, eu poderia ter um projeto junto com o povo para transformar o país num país realmente, porque o Brasil é um dos países mais ricos, se não for o mais rico do mundo. Mas sempre foi marcado por atravessadores de toda ordem. Então, como você vai poder dispor da riqueza produzida por quem trabalha? Imagine, ao longo de mais de 300 anos, a força mais produtiva do país era escravizada. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha histórica para a civilização brasileira, é ou não é? Porque é terrível isso, sem falar que os indígenas, né, hoje vivem querendo demarcar suas terras e não conseguem. Porque tudo conspira contra. Então, eu acho que esse é o problema que a gente precisa, e a gente conta, né? Nós estamos parceiros nisso, no sentido de tematizar, de ouvir as pessoas, os atores sociais, para a gente poder fazer todo tipo de abrir novos ângulos, né? Para mudar essa história de coisas. Se cria o Ministério dos Povos Indígenas, temos uma pessoa que é de origem, né, indígena, mas não anda quando se fala em melhorar, no ponto de vista, criar essa expectativa dos povos indígenas, ter em documentos o que realmente é deles, e há essa barreira que o senhor fala. Eu acho que já é um avanço, porque você tem um dispositivo de Estado a favor de quem sempre foi subalternizado, mas não é suficiente. Não é que a gente deva banir, não é suficiente, é importante. É como, por exemplo, você ter 20% das universidades públicas podendo fazer a disputa com 80% das outras que possuem as vagas. É muito pouco, né? Toda a ciência brasileira é produzida por essas universidades públicas. E que são universidades particulares e que sobrevivem, a maioria das vezes, né, com recurso público. E não tem retorno. O retorno que, no sentido emancipativo, porque formar as cabeças de uma nação é para se comprometer com aquela nação, para transformá-la, para ampliar a cidadania, né, distribuir riqueza material e simbólica. É só assim que eu acho que uma sociedade se desenvolve. Mas não é o caso, né? Dilma. Não é tão assim o caso. Osmar, você falou das melhorias na pós, mas a cultura brasileira, na verdade, a gente precisa começar a ler desde o infantil, porque quando a gente chega no ensino fundamental, vem aquelas literaturas que o adulto hoje lendo nem muito sabe interpretar, quanto mais uma criança. Então a gente precisa melhorar a educação no contexto geral, do primário até a pós-graduação, para que a gente tenha esse entendimento que você está trazendo aqui. Porque as crianças de hoje estão tendo muito acesso às tecnologias e os livros estão ficando para trás. Então a gente precisa trazer um incentivo à leitura, ou seja, a forma culta ou não culta, mas que esses alunos venham a gostar da leitura desde do fundamental, para que quando chegar uma pós-graduação, eles venham a se interessar mais ainda e já ter um acesso melhor. Então o projeto é lindo, mas a gente precisa trazer já da base, para que quando chegar a pós-graduação, esse aluno já esteja mais inteirado com o nosso contexto histórico de fato. Perfeita, Dilma. É interessante isso. Veja bem o quanto a gente está afinado, né? Ou seja, como aqui vocês na ponta do diálogo com as pessoas, com a sociedade, que é um outro tipo de diálogo, diferente da pós-graduação, né? Que também é um diálogo, mas com outros instrumentos. Então, esse é o dilema. Por exemplo, nossa interação é mais efetiva lá na UNEB, aqui em Alagoinhas, o diálogo da pós-graduação com a graduação.
Eu, por exemplo, gosto de dar aulas para os alunos que chegam do primeiro semestre. Eu dou aula de filosofia. Os alunos chegam de várias escolas e tal, e chegam com uma formação, grande parte com uma formação muito precária. Quando a gente mudamos o currículo de letra para que os professores de linguística e literatura, desde o primeiro semestre, com esses alunos que entram no primeiro semestre, voltam à escola para conhecer como é que está sendo o trabalho com a literatura e com a língua. E o choque é imenso. Recentemente nós ouvimos relato de enfrentamento dos alunos do primeiro semestre em turma de 9º ano, num colégio público, e aí os estudantes queriam sair correndo da dificuldade que era enfrentar aquela turma. E a professora, com sua teoria pedagógica, não entendia. Porque na universidade não conseguia você tem uma outra, tem uns anteparos, né? Ou seja, a incomunicabilidade ela está instaurada, mas aí a gente tem hoje uma graduação capaz de, aquilo que você falou, uma coisa importante, capaz de tentar encontrar no modo de ensinar, em qualquer nível, e no modo de fazer extensão, você encontrar o lugar da curiosidade científica, pesquisar. Eu tenho um filho de 11 anos que estuda em escola privada, né? Aqui no Santíssimo, que tem, desde 2 anos ela estuda lá, e a gente vê a carga de trabalho é absurda. Ela estuda mais do que eu e a mãe, que somos professores da UNEB. Sim. Né? Chega, levanta às 9 horas, estuda até às 11, 12, e aí vai para a escola, só volta às 7 horas, depois vai fazer inglês e estuda até 1 hora da manhã, 12 horas, certo? Isso aí virando semanas. Claro, tem as férias que são mais alongadas, mas eu queria pensar com vocês isso, como é que o desenvolvimento da leitura, que a gente acompanha nossa filha, mas a gente poderia pensar como desenvolver a leitura, porque as crianças estão tomadas pelo Zap, por tudo, sim, né? Sim. Tem uma capacidade incrível de baixar dispositivo, montar coisas. Com 3, 4 anos dão aulas para nós todos. Eu acho que é uma forma de leitura contemporânea, sim. extraordinária, de uma velocidade incrível. Minha filha lê Kafka, lê Vidas Secas. Com 5, 6 anos ela já estava tendo acesso. Então você pode conjugar, eu acho que é possível que os pais estimulem seus filhos, não abandonem, por exemplo, as tecnologias que chegam, que eles estão a 1000, pode utilizá-los como ferramenta de pedagógicas, né? De criatividade, de criação, mas nunca deixar de lado os clássicos. Eu estou vendo um movimento bom agora, é a minha impressão, né? A gente saiu do analógico e aí veio o digital, e parecendo que um era superior ao outro. Eu sinto um momento de equilíbrio, né? Que as famílias, inclusive, a educação formal, está entendendo que é preciso que nem o digital se sobreponha, né? Nem que se abandone o analógico, claro, o livro tradicional, o impresso. Claro. Exatamente. E agora, nesse sentido, como, por exemplo, inteligência artificial que toma a cena da cultura e das civilizações. Recentemente eu participei de forma remota de uma autoavaliação dos programas estrito sensu organizados pelo Instituto de Estudos Avançados da USP, e que todos nós de programas, né, eu ao menos assisti algumas horas, um dia inteiro, mas o que eu achei interessante, uma imagem que um dos pesquisadores diz: bom, não vamos cair na ilusão da inteligência artificial, porque, claro, vai abrir mercado de trabalho, outras coisas tantas, mas o crivo vai ser o quê? Você domina, você tem aqueles que vão aplicar sem critério. Sim. E os que vão selecionar, estabelecer critérios para poder aplicar. E esses serão os mais valorizados. Sim. Ou seja, você precisa ter uma inteligência articulada para dominar e criar o crivo contra essa inteligência, entre aspas, artificial. Tem que saber perguntar. Isso. Se não souber perguntar... E na quinta-feira, da próxima semana, a gente vai estar articulando, na minha aula de literatura comparada, a presença do professor
Márcio Moreto, que é da Universidade de São Paulo. Sim. Ele vai fazer de forma remota uma palestra de 1h30 conosco, na nossa turma, sobre inteligência artificial, porque ele vai criar um laboratório, mais um, Sim. lá no Pós-Crítica, para a gente dominar teoricamente a questão e também Ótimo. operar e tal. Ótimo. Então a gente já convida vocês para participarem também. Agora, professor, o senhor tem esse entusiasmo do ensino público, né? O senhor citou sua filha aí que estuda numa instituição privada. Uhum. Se um dia o senhor fosse secretário de educação do município, o senhor colocaria seus filhos numa escola que o senhor comandava, que é a escola pública do município? Eu acho que eu já dei aula, eu já fui professor na França, certo? Lá em Bordeaux, certo? E o ensino público e a saúde pública, ela é realmente disponível, né? E o Brasil precisa fazer isso. Eu acho que o ideal é realmente que... E não falta projeto para isso, não falta muita vontade de se fazer isso. Ensino de tempo integral, e o investimento realmente em condições para que os estudantes possam dispor de biblioteca e tal. Eu acho que a escola pública... Minha filha estudaria na escola pública, certo? Eu acho que tem como, porque a gente tem, como pais, poderíamos acompanhar, como vimos acompanhar, porque se ela tivesse, mesmo na escola privada, tal como ela, e ela tem colegas com muitas deficiências, ela tem desempenho bom porque a gente acompanha, já chegou alfabetizada com 2 anos, 3 anos, já sabia ler, e já tinha desenvoltura, porque então depende muito. Então os pais, de uma forma geral, tinham que ter um tempo para poder, ou uma informação mínima para se dedicar aos seus filhos, às tarefas, à vida cultural, etc. Por exemplo, meu pai, ele aprendeu a ler pouco, minha mãe até hoje não sabe escrever seu nome. Mas foi a minha mãe, por exemplo, que, pelo abecedário que ela dominou, quando eu saí para estudar em Vitória da Conquista, saí de uma zona rural, foi ela que me ensinou as primeiras letras, a saber ali, a lidar de A a Z, de A, B, C, D até tal, com uma coisinha em cima da letra para eu não decorar. Ler de cor e salteado, aquilo ali me deu regra e compasso para uma mulher analfabeta, você tá entendendo? Então, eu acho que o tempo do homem, do pai de família e tal, está sendo tomado pela essa coisa insana do neoliberalismo totalitário. Quer dizer, toma seu tempo, você tem que fazer bico, trabalhar em 1000 coisas, e você não tem tempo para cuidar da educação dos seus filhos. Eu acho que essa coisa que deve ser feita de forma mais radical para que os pais possam ter tempo para se dedicar, porque é o pai que não vai querer dedicar um tempo. Qual o pai que não gostaria? Mesmo aqueles que não são alfabetizados, né? Como a gente tem visto aí, por exemplo, o presidente Lula foi um dos caras que mais investiu, né, no funcionamento da ciência no Brasil, e ele sempre fala isso. Eu aprendi com Dona Lindu, né? Eu acho isso muito relevante. Acho que Lula poderia ser um parâmetro para os pais, né, pensarem, dispor de um tempo para se dedicar a cuidar da formação dos seus filhos, certo? Eu acho que não é a escola privada em si que garante o desempenho, né? Por isso eu sempre falo, eu defendia que minha filha estudasse numa escola pública. E eu acho que ela seria tão boa na escola pública, qualquer uma delas, porque as escolas, Alagoinhas é um centro de excelência de escola pública. Sim. Verdade. Osmar, são 10h02. A gente inclusive ultrapassou o tempo, porque vem aí o nosso próximo entrevistado. Eu quero parabenizar o seu trabalho em particular, mas a gente sabe que todo trabalho é feito em equipe, né? E estender um abraço nosso da equipe do A Voz do Povo, da 93 FM, a todos que fazem um NEB, em especial o Pós-Crítica, nesses 15 anos, que esse trabalho tenha continuidade e forme muito mais pessoas. Obrigado, querido. Queria agradecer aqui, né, em seu nome, em nome da, né, esse povo que está escutando e que vai com certeza escutar, tá no YouTube, né? Sim. E aos queridos aqui que, né, fizeram questões super relevantes. Acho que aprendi muito aqui na provocação, a partir das provocações, e dar um aviso, posso dar um aviso? Sim. Acho que no dia... Hoje a gente está entendendo e colocou na programação que essa entrevista aqui, ela faz parte da nossa programação dos 15 anos, certo? A gente queria agradecer eles por isso.
E a gente só encerra essas celebrações de 15 anos na quarta-feira, aqui na Biblioteca Pública, em que eu vou fazer uma palestra sobre os 15 anos do Pós-Crítica, que eu intitulei mais ou menos naquela linha de resposta que eu dei para vocês, né? Língua e literatura levada ao limite. Tá. Para daí a gente ter condições de oferecer alguma coisa para o povo brasileiro. Certo? E lá nesse dia vai ser às 20 horas aqui, e aí eu falei com o João se poderia convidar, então estou convidando todos vocês. Lá eu vou fazer o lançamento da segunda edição desse livro, Folhas Venenosas do Discurso, um diálogo entre Oswaldo de Andrade e João Baldo, né? E vocês todos estão convidados, e queria também convidá-los para estreitar parcerias conosco. Sim. A gente pode montar uma pauta com vocês, entrevista com os professores. Ótimo. Um quadro docente super interessante. Ótimo. Estudantes de todos os níveis, certo? Pós-doutorandos, doutorandos e tal daqui. E a gente tem estudantes, por exemplo, fazendo pós-doc conosco, que é da Rússia, de São Petersburgo, sim, da China, né? Ou seja, o mundo todo está aqui em Alagoinhas. Eles vêm, alguns vêm, outros, por exemplo, na defesa da sua... Ex de São Petersburgo mesmo, a gente esteve lá o ano de 2019, ele vai vir como professor visitante, um jovem pesquisador, em agosto do próximo ano. Ele vem fazer a sua, digamos assim, apresentar seu trabalho final. Ele compara a literatura brasileira e a literatura russa, e vai fazer mini curso e tal. A gente pode trazê-lo aqui para fazer uma entrevista. Ótimo. Então... Sim, A Voz do Povo e o Papo da Hora, que é de segunda a sexta, estão aqui à disposição, e é nosso interesse, né, levar outros conteúdos para além daqueles que comumente a gente ouve nas rádios, tá? Perfeito. Fique à vontade. Queria parabenizar-lhes por isso e toda a sorte aí para todos nós, né? Tá. Obrigado, professor Osmar Moreira, né, professor da UNEB Campus 2, do programa de pós-graduação Pós-Crítica, completando 15 anos. A gente vai ao intervalo comercial e no retorno